perto das 9 da noite, às 9 horas, eu vou liberar um questionário lá de 3 perguntas para vocês responderem no AVA, da mesma forma como aconteceu na prova, né? A diferença é que esse questionário vai estar liberado por apenas 1 hora. Então, das 9 da noite até as 10 horas, vocês vão ter o questionário liberado para responderem essas 3 questões, valendo nota, né? Inclusive, é a nossa última atividade do semestre, que vale nota, porque na semana que vem já é a última semana de maio, e aí eu já vou lançar as notas, os 1.500 pontos que vocês têm de atividade. Então, para essa semana, não vou passar uma atividade para vocês fazerem em casa, né? Vai ser essa atividade, que eu vou considerar o trabalho que vale nota, e para atribuir, então, esses 1.500 pontos, eu vou considerar os 3 exercícios, contando com esse de hoje do AVA, que eu passei para vocês nesse bimestre. Então, tem um exercício lá das aulas 7 e 8, de taxa média de retorno e as taxas de juros efetivas, né? E tem um exercício, esse que vocês tinham que me entregar até hoje, sobre payback e VPL. Então, tinha esses 2 exercícios que vocês faziam em casa e me entregavam, e o de hoje que vocês vão fazer no AVA. Esses 3 é o que vai contar para essa nota de 1.500 pontos de atividade. Quem me entregou na data certa os 2 últimos, esses 2 exercícios, né, e fizer a atividade do AVA hoje, tem lá 1.500 pontos, então, garantido. Quem, porventura, não me entregou algum trabalho ainda, deixou de entregar um dos 2, se pode correr aí para me entregar, só que uma questão de justiça, né? Eu não vou dar a mesma nota que eu dei para quem se esforçou para entregar no dia certo, né? Vou reduzir um pouco, mas se está atrasado, então, com a entrega desses trabalhos, eu vou permitir, né, que seja enviado com atraso, mas aí com uma redução da nota. Quem me enviou no prazo os dois exercícios até agora, não tem com o que se preocupar, né? E quando eu falo de ter entregue no prazo, por exemplo, de hoje, eu vou considerar quem me enviou até as 19h14, como na prática, efetivamente, teve gente que me enviou o exercício aqui às 19h14, tá? Então, até 19h14 eu estou considerando exercício entregue no prazo. Então, perfeito, gente, entendido isso aí. 9 horas da noite, libero o questionário para vocês. Vou falar isso de novo no final da aula, mas esse questionário vai estar no pós-aula da unidade 3, sessão 3. Fechado? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então tá, se vocês quiserem me fazer perguntas, podem ficar à vontade para abrir o microfone ou fazer uma pergunta pelo WhatsApp, que eu estou com ele aberto. Tainá está me perguntando quando vai ser as provas. Deixa eu até abrir o calendário aqui, Tainá. Então, 3, 10... Eu acredito, acredito não, com certeza, a nossa prova vai ser dia 16 de junho, tá? 16 de junho, a terceira semana de junho. Então, a gente vai ter a aula da semana que vem, né? Semana que vem eu lanço as notas de trabalho no final da semana. Aí a gente tem mais 2 aulas. Uma delas eu vou fazer uma revisão, tá? E eu faço antes da prova, na aula do dia 9 de junho, eu faço a revisão da matéria, e dia 16 a gente faz a prova, ok? Já fica marcado desde já estou seguindo aí o calendário que foi passado
pela própria instituição. Tem mais gente aqui me fazendo perguntas. Tá, beleza, recebi, quem está me mandando trabalho aqui, eu estou considerando também, trabalho entregue no prazo, mas até esse horário limite aqui, senão a coisa já fica mais bagunçada. Fechou, pessoal? Se alguém tiver mais alguma dúvida referente a essa questão dos trabalhos, da atividade de hoje ou até da data da prova, pode me perguntar, né? Estou aqui com o WhatsApp aberto, se não quiser falar no microfone. Eu vou seguir corrigindo, então, os exercícios que vocês fizeram e entregaram na aula de hoje. Então, a partir de agora que eu estou corrigindo o exercício, eu não vou considerar mais entregue no prazo. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Todo mundo enxergando a minha tela aí? O exercício na tela? Me dá um ok se vocês estão vendo que... Sim, professor. Maravilha. Deixa eu autorizar, porque não deu certo o que falaram que daria certo, de eu admitir automaticamente as pessoas, eu vou ter que ir parando para autorizar a entrada. Vamos lá. Payback, valor presente líquido e taxa interna de retorno, TIR. No caso, né, a gente acabou estendendo bastante. A última aula acabou não dando tempo de falar da TIR. Não tem problema, a gente complementa hoje. Mas então, o exercício número 1 pedia para vocês considerarem a seguinte projeção de fluxos de caixa, né, que foi realizada pela indústria Móveis Cometa, para um investimento de R$500 mil na renovação de suas máquinas industriais. Então, aqui temos uma projeção de 5 anos, que a fábrica fez para esse investimento de 500 mil, o quanto que ela planejou ter de receita, de despesas, e o fluxo de caixa, né, projetado para cada ano gerado através dessas receitas e dessas despesas decorrentes deste investimento de R$500 mil, né? Fluxo de caixa antes dos impostos, que, como a gente também falou na aula passada, vocês sabem, é a mesma coisa que o EBITDA, que o lucro antes de... Opa, já estou avançando aqui. Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações. Fluxo de caixa. Então, aqui falava que no exercício da outra semana, a gente tinha calculado a taxa média de retorno para esse investimento, que era de 45%, que a empresa estabeleceu uma taxa média de retorno mínima de 40% para os seus projetos de investimento. Então, por esse critério da taxa média de retorno, o investimento seria aceito, porque foi calculado uma taxa de 45% e a empresa estabelecia um mínimo de 40% para suas taxas médias de retorno. Qual que é a pergunta desse exercício agora? Entretanto, né, então, pela taxa média de retorno, a empresa iria aceitar. Entretanto, a Móveis Cometa estabelece um outro critério para decidir se o investimento deve ser realizado ou não, que é estabelecer um payback máximo para realizar seus investimentos, que é de 2 anos. Payback, o que é payback? É o retorno do investimento, é dinheiro de volta. Então, se a empresa estabelece um payback máximo de 2 anos, isso significa que ela só aceita fazer investimentos que retornem em, no máximo, 2 anos. Então, por este critério do payback, a decisão da empresa de aceitar o projeto de investimento seria mantida? Pela taxa média de retorno, ela faz o investimento. E pelo payback? Então, vamos lá, gente. Como que a gente calcula o payback?
o que é o retorno do investimento? O retorno do investimento é o fluxo de caixa que esse investimento gera para a empresa. Né? Então, para saber de quanto que é o payback, a gente tem que somar as quantias de fluxo de caixa em cada ano para verificar se esse investimento retorna em 2 anos. Como que esse investimento retornaria em 2 anos? Se a soma aqui dos fluxos de caixa do ano 1 e do ano 2 desse pelo menos 500 mil, que é o valor do investimento. Se essa soma de fluxos de caixa aqui der 500 mil, significa que, em 2 anos, o investimento já retornou. O payback é de 2 anos. Então, aqui, 200 mil reais, fluxo de caixa do ano 1, mais 250 mil reais, que é o fluxo de caixa do ano 2, a gente tem uma soma de fluxos de caixa de 450 mil reais. Então, eu já concluo que 450 mil não dá o valor do investimento, que foi de 500 mil. Então, o investimento ele não retorna em 2 anos. A empresa não tem aí nesse investimento um payback de 2 anos. Esse payback vai ser maior. Então, pelo critério do payback, a Móveis Cometa rejeitará esse investimento porque o seu payback levará mais do que 2 anos. Né? A gente viu que no fluxo de caixa dos 2 primeiros anos, não cobriu ainda o valor de 500 mil reais. Então, e 2 anos é o período máximo que a empresa estabeleceu para o retorno do investimento. Ela falou, não vou fazer nenhum investimento que não retorne em pelo menos 2 anos. Portanto, a decisão de aceitar o projeto de investimento não seria mantida. Né? Por mais que a taxa média de retorno sinalizasse que dava para aceitar esse investimento, o payback ele está dizendo o contrário. O payback está dizendo que não dá para aceitar. E por que o payback é melhor do que a taxa média de retorno, como critério de análise de investimentos? Porque o payback ele considera o EBITDA, né? Os fluxos de caixa gerados pelo investimento, ao contrário da taxa média de retorno, que leva em conta o lucro contábil, e o lucro contábil, a gente discutiu na aula passada, ele distorce muito essa ideia de análise de investimento. Então, o payback é melhor. E de quanto que seria o payback aí desse investimento, pessoal? Vamos somar aqui, 200 mais 250 mil dá 450 mil. Então, o investimento não retornou em 2 anos. O investimento foi de 500 mil reais. Então, aqui deu 450. No ano 3, o fluxo de caixa é 300 mil. 450 mais 300 já dá 750 mil. 750 mil é maior do que 500. Já é maior do que o investimento que foi realizado. Né? Então, isso significa que o payback é aí de 3 anos. Ele é maior do que 2 anos. O investimento retorna em 3 anos. O payback é de 3 anos, pessoal. O payback ele não é o valor aqui da soma dos fluxos de caixa. O payback ele é a quantidade de tempo que leva para o investimento retornar. Então, no caso aqui, payback foi de 3 anos, a empresa queria 2, a empresa não ia conseguir com esse investimento, ela vai rejeitá-lo. Só que, se o payback ele é um critério melhor para análise de investimentos do que a taxa média de retorno, ele deixa a desejar em alguns aspectos. Existem critérios de análise de investimentos melhor do que o payback. Por quê? Porque o payback ele não leva em consideração o custo de capital, né, que é o custo do dinheiro no tempo, o custo do dinheiro com o passar do tempo. Lembre-se sempre que dinheiro que é recebido no futuro vale menos do que dinheiro que é recebido agora. E como que a gente faz, né? A gente traz o dinheiro que é recebido no futuro para o valor que ele tem agora.
através do custo de capital. Payback não considera custo de capital. Então, qual que é um critério melhor do que o payback para decidir se o investimento é viável ou não? É o que a gente viu na aula passada também, o VPL, valor presente líquido. Então, vamos lá para o exercício 2. Levando em consideração a projeção de fluxos de caixa realizada pela Móveis Cometa para o investimento de R$500 mil, considere que o custo de capital estimado pela empresa é de 30%. Custo de capital, 30%. O retorno mínimo que a empresa exige para esse investimento é de 30% ao ano. É isso que significa custo de capital. Então, calcule o VPL deste projeto de investimento e responda se de acordo com este critério, a empresa considerará o investimento em questão viável ou inviável. Então, pessoal, deixa eu falar aqui uma coisa. Na semana passada eu fiz uma brincadeira, né? Tipo, ensinei a fazer o VPL através da fórmula, né? De uma fórmula de cálculo do VPL, através da calculadora da HP 12C, e até brinquei, porque na HP, logicamente, é muito mais simples, né? Você fazer a conta. E aí brinquei, se vocês gostariam de, numa prova, num trabalho, fazer na HP ou fazer com a fórmula, né? E lógico, né? A maioria vai falar, não, pelo amor de Deus, professor, deixa eu fazer na HP, que é muito mais simples. Só que teve gente que veio me falar, não, eu prefiro fazer na fórmula, porque eu não tenho muita familiaridade com HP, ou eu não tenho HP, então eu não vou poder fazer com a fórmula. Não, pessoal, você faz o cálculo do VPL do jeito que você quiser, né? Eu até coloquei para vocês lá no AVA uma planilha de Excel que vocês podem colocar os números e vai dar o VPL na hora para vocês lá. Numa prova, eu não vou cobrar o cálculo do VPL também, né? O VPL, eu estou muito mais preocupado com a interpretação, né? Com a interpretação dele, vocês interpretarem corretamente o que significa um VPL positivo, um VPL negativo. Então, a forma como vocês vão calcular não tem problema. Pode ser pela HP, pode ser pela fórmula, enfim, né? Do jeito que vocês quiserem, vocês podem fazer esse cálculo. Então, vamos passar aqui. Aqui no trabalho eu pedia para vocês calcularem o VPL, né? Justamente para exercitarem, né, compreenderem o que isso significa. Então, como que faz, né? Na HP 12C, como que a gente faz o cálculo do VPL? Para fazer na HP, a gente tem que digitar o valor do investimento inicial, 500 mil. Aí a gente tecla aqui o CHS, para a HP entender que é um número negativo, né? O investimento ele vai subtrair no final. Coloca a função G e tecla CF0 para indicar que esse aqui é o investimento inicial. Depois, a gente vai carregando na HP os valores dos fluxos de caixa. Ó. Vocês podem ver que todos esses números aqui são correspondentes aos fluxos de caixa de cada ano. Então, você carrega o valor dos fluxos de caixa de cada ano, depois de digitar cada número, né, para HP entender que você está informando um fluxo de caixa, você tem que digitar G, CFJ. Você coloca os 5 valores de fluxo de caixa, aí é a hora de você colocar o custo de capital, 30% no caso, aí na HP você não pode colocar porcentagem, é só o número mesmo, 30%, digita essa tecla com o I minúsculo, que significa taxa de juros, né? Significa custo de capital. E daí tecla F e NPV, que vai te dar o valor do VPL, R$ 89.149,27.
E aí, do mesmo jeito, você pode fazer pela fórmula. Eu não vou detalhar a fórmula agora, porque a gente vai voltar nessa fórmula durante a aula. Então, para a gente não perder muito tempo, depois eu falo mais sobre essa fórmula para alguém que não viu na aula passada, enfim, né? Tipo, durante a aula eu volto nela. Mas se fizer pela fórmula, logicamente vai dar o mesmo valor, R$ 89.149,27. Então, o VPL aqui desse investimento, com custo de capital de 30%, o VPL deu positivo. Então, o que significa um VPL maior do que zero? Significa que os fluxos de caixa gerados por este projeto de investimento superam o custo de capital exigido pela empresa, né? Isso significa, então, em outras palavras, que esses fluxos de caixa projetados aí, que a empresa espera obter com esse investimento, eles são maiores do que o retorno que a empresa exige, né, que é o custo de capital dela, e ainda sobra dinheiro. Além de retornar o que a empresa quer, o custo de capital, ainda sobra dinheiro, ó. 89.149,27. Significa que esse investimento vai dar para a empresa um retorno de 30% ao ano e mais R$ 89.149,27. Ou seja, o investimento deve ser considerado viável. Beleza, gente? Alguém ficou com alguma dúvida desse exercício? Alguém quer perguntar alguma coisa? Perfeito? Então, beleza, pessoal. No final de semana. O Patrick não aceitou nenhum dos dois. Então, aqui, pelo jeito, não era comigo. Então, já que ninguém tem alguma dúvida, deixa eu... Voltei. Vamos lá, então. Fiquei devendo encerrar o assunto da aula da semana passada, o que é muito rápido também, que é falar sobre a TIR, sobre a taxa interna de retorno. A TIR, na verdade, é também uma técnica de análise de investimento, mas ele é completamente vinculado ao VPL, né? Vocês vão entender por quê. Deixa eu compartilhar aqui o slide, que não é esse que eu abri aqui. Deixa eu achar onde está aberto o arquivo, para eu já compartilhá-lo com vocês. Esse exercício que eu corrigi agora, eu vou colocar também no AVA, unidade 3, sessão 3, na pré-aula, tá, pessoal? Para vocês puderem estudar depois. Já consegui achar o arquivo que eu preciso abrir para vocês. Deixa eu compartilhar a minha tela. Estão vendo aí, pessoal, taxa interna de retorno? Sim. Obrigado, gente. Então, vamos lá. Taxa interna de retorno. Na verdade, eu acho que eu avancei uma. Isso. Então, o que é taxa interna de retorno? Taxa interna de retorno é o custo de capital que zera o VPL. Ou seja, é a taxa máxima, é o máximo de retorno que pode ser obtido por um determinado investimento. Então, vamos lembrar que o custo de capital é o retorno mínimo exigido
pela empresa, né? Então, a empresa exige um retorno que é o custo de capital dela. A TIR é um custo de capital. É o custo de capital que zera o VPL. Ou seja, além do valor dessa TIR, a empresa não consegue obter retorno nenhum. Se a TIR aí de um investimento é 15%, o máximo de retorno que a empresa consegue obter vai ser 15%. E a TIR zera o VPL. Por que a TIR zera o VPL? Deixa eu voltar aqui alguns slides. Voltar aqui, ó. Essa é a fórmula do VPL. Então, aqui, 450 mil, 350 mil são os valores dos fluxos de caixa projetados para cada ano. E cada valor do fluxo de caixa é dividido pelo custo de capital. Aqui, no caso, a gente tinha aí um custo de capital de 10%, né? Então, custo de capital divide todos os valores de fluxos de caixa, e aí a gente tem essa elevação, né, a cada ano. No ano 1, essa divisão é elevada a 1, no ano 2 é elevada a 2, e assim por diante. Mas o que é importante daqui? Vocês verem que o custo de capital, como ele divide o fluxo de caixa, ele vai diminuir o valor dos fluxos de caixa, ele vai descontar esse valor dos fluxos de caixa. Então, olha só, no primeiro ano, o fluxo de caixa era 450 mil. Dividindo aqui pelo custo de capital, descontou os 450 mil, os 450 mil viraram 409.090. Então, esse custo de capital ele diminui, ele desconta o valor do fluxo de caixa. Se eu for aumentando esse custo de capital, se aqui de 10% vai para 20%, vai para 30%, esse fluxo de caixa aqui, 450 mil, ele vai descontando cada vez mais, até que chega uma hora que ele vai chegar num valor que, quando eu fizer essa subtração aqui, da soma dos fluxos de caixa, menos o investimento inicial, eu vou ter uma soma desses valores descontados de fluxo de caixa igual ao investimento. Então, esse VPL vai dar 0. Conforme eu vou aumentando o custo de capital, esse fluxo de caixa descontado vai diminuindo cada vez mais de valor, até que, na hora que eu for subtrair aqui do investimento inicial, o VPL vai dar 0. Isso significa que existe um custo de capital aqui que vai fazer essa soma dar 1.200.000, menos 1.200.000 do investimento, igual a 0. Esse custo de capital é a TIR. A TIR é o custo de capital que zera o VPL, ou seja, é o máximo de retorno que pode ser obtido com um investimento. Então, se uma empresa calcula uma TIR de 15% para um projeto de investimento, isto significa que, se o custo de capital da empresa for 15%, isso significa que, se o retorno mínimo que a empresa exige para o investimento for 15%, o VPL será 0. Então, a empresa quer 15% de retorno, o máximo de retorno que pode ser obtido é a TIR de 15%, o VPL vai ser 0. Ela consegue, no máximo, ter de retorno aquilo que ela exige, né? E aí o que incorre naquele risco de qualquer coisa errada que acontecer, ela não conseguir esse retorno. Agora, se o custo de capital da empresa for menor do que a TIR, né? Exemplo, se for 13% com uma TIR de 15%, o VPL será maior do que 0, o investimento será viável. Então, se o custo de capital da empresa for menor do que a TIR, o investimento será viável. Por que será viável? Custo de capital é o retorno que a empresa quer. Opa, esse retorno que a empresa quer é menor do que o máximo de retorno que se consegue obter, né, que é a TIR. Então, esse investimento vai valer a pena. A empresa consegue o retorno que ela quer e ainda sobra dinheiro. Agora, se o custo de capital da empresa
for maior do que a TIR, né, exemplo, se a gente tem uma TIR de 15% e o custo de capital da empresa, o retorno que ela exige para o investimento for 17%, aí o VPL será menor do que zero, né, será negativo, VPL será negativo, e o investimento será inviável. Por quê? Porque a empresa está querendo um retorno de 17%. Mas qual que é o máximo de retorno que esse investimento consegue dar para ela? Que é o que significa TIR? 15%. Se no máximo consegue 15% e ela quer 17%, logicamente, esse investimento vai ser inviável para essa empresa. Beleza, pessoal? Entenderam aí esse conceito de TIR? E dá para calcular a TIR, Rodrigo? Dá para calcular a TIR. Tem uma fórmula para se calcular a TIR, só que essa fórmula ela é ainda mais maluca do que a fórmula do VPL, tá? Então não dá nem para eu, e não é nem o caso, né, de eu ensinar, calcular a fórmula da TIR para vocês, porque a gente vai ficar uma aula inteira só com a fórmula da TIR. E também não vou exigir o cálculo, né? O mais importante da interpretação da TIR, o mais importante da TIR é a interpretação dela. Agora, ó, caso vocês precisem, necessitem ou queiram calcular a taxa interna de retorno de algum projeto de investimento, né, aí tem a fórmula da HP12C, que simplifica bastante, né, esse cálculo da TIR. Basta você informar. É praticamente muito parecido, né, com o cálculo do VPL na HP. Você informa o valor do investimento inicial, coloca aqui o CHS para indicar que esse investimento vai subtrair, dá a função G e clica em CF0, investimento inicial, e daí você vai informando os valores de fluxo de caixa, ó, do mesmo jeito. Você coloca cada valor de fluxo de caixa, digita G e CFJ. Informa aqui, no caso, os 5 fluxos de caixa. Aí basta você clicar F e a tecla IRR. Então, você está até aqui informando os fluxos de caixa com a função G, informou os 5 fluxos de caixa, tecla aqui Fzinho, né? IRR, e você vai obter o valor da TIR, 18,14%, aqui no caso desse investimento para que a gente tinha calculado o VPL, né? que era o mesmo fluxo de caixa do exemplo que foi usado para o VPL. Ok? Mas aí é mais a título mesmo de vocês saberem como se faz esse cálculo. Se vocês preferirem, deixa eu voltar aqui. Pessoal, sobre a interpretação aí da TIR, alguma dúvida, alguma pergunta? Vou compartilhar a tela aqui com vocês do mesmo exemplo, porque a TIR também ela pode ser feita no Excel, e no Excel é ainda mais fácil de calcular, né, esse valor. Deixa eu dar um zoom maior aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que eu tenho o mesmo valor de investimento inicial, né, já subtraindo 1.200.000, os mesmos valores de fluxo de caixa para cada ano 1, ano 2 até o ano 5, e aqui eu tenho a TIR já calculada. Como que faz cálculo da TIR no Excel, Rodrigo? Aqui é até mais simples do que fazer VPL, ó. Basta fazer isso. TIR, só digitar. Aí eu vou abrir um parênteses. E eu vou arrastar. Vou selecionar aqui a célula que tem o investimento e as outras que tem os valores de fluxo de caixa, né? Faço aqui um intervalo, fecho o parênteses
valor da TIR está calculado. No Excel é mais moleza ainda, né? Por isso que eu falo para vocês, essas questões aí de matemática financeira, análise de investimentos, eu, Rodrigo, prefiro muito mais o Excel do que a HP12C. Tem gente que prefere HP12C, né? Aí é muito mais do gosto de cada um. O resultado na HP ou no Excel vai ser sempre o mesmo. Queria mostrar para vocês também uma outra planilha que eu tenho. Vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Vocês estão vendo Sim. a tela? Beleza, ó. Nessa planilha aqui, é uma planilha que eu uso para simular a viabilidade de franquia, tá? Logicamente que eu mudei os valores, né? Não vou passar os mesmos valores que são praticados na franquia, mas para vocês entenderem que eu utilizo isso na prática. Então, o que a gente tem aqui? Ó? É a mesma coisa que dos exemplos que eu passo. Ano 1 ao ano 5. Aqui tem a receita, né, projetada para cada ano. E aqui tem as despesas, né? O pessoal que está fazendo controladoria são os famosos custos diretos e despesas fixas, né? Tudo aqui. Salário, marketing, propaganda, despesas administrativas, isso tudo vai gerar o valor do EBITDA, né? Receita menos custos e despesas vai dar o valor do EBITDA, que é a mesma coisa do que a gente fala fluxo de caixa. EBITDA e fluxo de caixa na análise de investimentos é a mesma coisa. E aí esses valores de fluxo de caixa e do investimento inicial, eles já passam automaticamente para cá. Aqui eu informo o custo de capital que eu quero. E eu tenho uma fórmula aqui que já me dá automaticamente a TIR e o VPL. Aqui no caso, ó, eu tenho um custo de capital de 20% e uma TIR de 30,17%. Então, o VPL é positivo. Se eu aumentar esse custo de capital para 40%, ó, custo de capital maior do que a TIR, VPL ficou negativo, já está inviável, né? O máximo que eu consigo é 30%. Esse investimento, aqui vou deixar certo 30,17%. Vou fazer o custo de capital igual ao valor da TIR. Não deu zero exatamente, por causa dos arredondamentos e tal, mas ó, deu R$10 negativo, praticamente como se fosse zero. Então, se o custo de capital for igual a TIR, o VPL é zero. Ok? É isso para vocês entenderem. Sempre que o custo de capital for maior do que a TIR, VPL vai ser negativo, tá? Investimento vai ser inviável para a empresa. Se o custo de capital for menor do que a TIR, o VPL vai ser positivo, aí o investimento vale a pena. Vou anexar lá essa planilha para vocês também, se quiserem brincar um pouco com ela. Fiquem à vontade. Deixa eu voltar para cá. Beleza, então, gente. Com isso, a gente conclui Payback, VPL e TIR. Então, a gente já viu aí 4 técnicas de análise de investimento, que são taxa média de retorno, payback, né? E a gente até pode fazer uma escala de qual técnica é melhor do que a outra. Então, tem a taxa média de retorno, o payback é melhor que a taxa média de retorno. Aí a gente tem o VPL, né, o valor presente líquido, que é melhor do que as outras duas. Por que o payback é melhor do que a taxa média de retorno? Porque o payback considera o fluxo de caixa, o EBITDA. Por que o VPL é melhor do que o payback? Porque considera o custo de capital. A gente tem uma outra técnica, que é a TIR,
mas a TIR está completamente relacionada com a VPL, com VPL. E aí é simples de você utilizar a TIR. Se o custo de capital for maior do que a TIR, quer dizer que o investimento não vale a pena, né? A empresa está querendo um retorno maior do que o retorno máximo que o investimento consegue obter. Hoje a gente vai fechar com mais uma técnica de análise de investimentos, que na verdade é a última, né? É a última técnica que a gente vai ver, que é o índice de lucratividade líquida, né? Ele fecha essas técnicas de análise de investimentos. Então, deixa eu compartilhar aqui um novo slide com vocês. Lembrem-se sempre que vocês são livres para me fazer pergunta a qualquer hora. Né, interromper, ficou alguma dúvida, fiquem à vontade, por aqui pelo microfone ou pelo WhatsApp. Todo mundo enxergando aí índice de lucratividade líquida? Eu tô. Beleza, então vamos lá. Hoje a gente vai então ver essa técnica do índice de lucratividade líquida, né? O ILL. Então, ó, a gente tem que primeiro tomar cuidado para não confundir esse índice de lucratividade líquida da análise de investimentos com o índice de lucratividade líquida contábil, tá? São diferentes. Contábil é uma coisa, na análise de investimentos é outra. O que é o índice de lucratividade líquida contábil? Quando a gente pega lá os relatórios contábeis, as demonstrações de resultados contábeis, vai ter uma linha lá, que é a última linha da DRE, que chama-se lucro líquido. É o lucro líquido apurado no exercício. Como que se faz o índice de lucratividade líquida contábil? No caso desse índice contábil, a gente vai dividir o valor do lucro líquido pela receita bruta. Então, se a gente tem aí um lucro líquido de 100 mil e uma receita bruta de 1 milhão, para achar aí esse índice de lucratividade líquida contábil, ou também chamado margem líquida contábil, é só dividir 100 mil, que é o lucro, por 1 milhão, que é a receita bruta. Isso vai dar uma lucratividade de 10%. Então, esse é o índice de lucratividade contábil. Por que a gente não pode utilizar o índice de lucratividade contábil na análise de investimentos? Porque a contabilidade, né, o pessoal que da controladoria aí já está careca de me ouvir falar isso, a contabilidade se refere ao passado, né? Eu só consigo expressar num relatório contábil, aí com 100% de certeza, coisas que já aconteceram, né? A contabilidade trata das transações passadas. E por mais que eu consiga fazer uma projeção de relatórios contábeis para o futuro, né, que é, na verdade, na prática, o que é feito lá nas taxas médias de retorno, que consideram a depreciação e tal, isso aí, como a gente já falou, tem uma série de problemas, né? Então, por isso, na análise de investimentos, como análise de investimentos, a gente está projetando um futuro, né? A gente está analisando algo que estamos esperando obter no futuro, um retorno. A gente vai fazer o investimento agora, a gente espera obter o retorno desse investimento no futuro. Então, por isso que a gente tem que utilizar outros tipos de técnicas. E é por isso que o índice de lucratividade que a gente utiliza na análise de investimentos é diferente.
Então, deixa eu só autorizar aqui a entrada e vamos em frente. Então, índice de lucratividade líquida no âmbito da análise de investimentos. No âmbito da análise de investimentos, então, índice de lucratividade é o resultado da divisão entre a soma dos valores presentes dos fluxos de caixa projetados para o investimento, divisão entre essa soma e o investimento inicial, né? Então, essa charmosa fórmula aqui. Soma dos valores presentes dos fluxos de caixa dividido pelo investimento inicial. Nossa, Rodrigo, soma dos valores presentes de fluxos de caixa, investimento inicial, acho que eu já ouvi isso em outro lugar, né? E ouviu mesmo, né? Porque soma dos valores presentes dos fluxos de caixa e investimento inicial, e aí eu fiz besteira no slide, aí voltei. Soma dos valores presentes dos fluxos de caixa e investimento inicial são exatamente os mesmos parâmetros que a gente utiliza para calcular o VPL, né? Só que o VPL ele é calculado fazendo essa soma dos valores presentes dos fluxos de caixa menos o investimento inicial. Então, ó, índice de lucratividade. Soma dos valores presentes dos fluxos de caixa dividido pelo investimento inicial. E o VPL usa os mesmos parâmetros, mas é uma subtração. Soma dos valores presentes dos fluxos de caixa menos investimento inicial. Ou seja, índice de lucratividade líquida e VPL, ILL e VPL são extremamente parecidos. Vamos ver como funciona isso na prática. Opa. Bom, antes de ver na prática, né, só continuando, que o índice de lucratividade líquida se diferencia, então, da lucratividade contábil, porque leva em conta o valor do dinheiro no tempo, ou seja, ele leva em conta o custo de capital, óbvio, né, porque se ele é igualzinho, praticamente, ao VPL, ele vai levar em conta os valores presentes de fluxo de caixa. Isso é feito através do custo de capital do retorno mínimo que a empresa exige para fazer o investimento. Se o resultado aí do índice de lucratividade líquida for maior do que 1, o projeto de investimento é viável. Já se ele for menor do que 1, o projeto de investimento é inviável. Então, agora sim a gente vai ver como que funciona isso aí na prática. Então, temos aqui, como de praxe, uma projeção de 5 anos para um investimento inicial de R$ 1.600.000, realizado por uma empresa qualquer, que tem um custo de capital de 10% ao ano. Ou seja, a empresa exige para esse investimento um retorno de pelo menos 10% ao ano. E aqui a gente tem uma projeção aí de receitas operacionais geradas por esse investimento, despesas, né, que vão ser necessárias para se gerar essas receitas, e as receitas menos as despesas vão gerar fluxos de caixa projetados para cada ano. Fluxos de caixa estes que, como vocês já sabem muito bem, também podemos chamar de EBITDA. Então, temos esses valores projetados para 5 anos. Então,
Qual que é o primeiro passo para fazer o índice de lucratividade líquida? É fazer a soma dos valores presentes dos fluxos de caixa. Do mesmo jeito que a gente faz no VPL, né? A diferença é que aqui no índice de lucratividade, essa soma dos valores presentes dos fluxos de caixa vai dividir o investimento inicial e no VPL essa soma vai subtrair do investimento inicial. Beleza? Então, a soma dos valores presentes de fluxos de caixa, a gente tem que fazer do mesmo jeito que a gente faz lá na fórmula do VPL. Como? Eu tenho que pegar os 5 valores projetados de fluxo de caixa, certo? Que vão do ano 1 até o ano 5. Então, para o ano 1, eu tenho um fluxo de caixa projetado de R$ 950 mil. Está aqui, ó, fluxo de caixa do ano 1, 950 mil. Eu tenho que dividir, né, já que é a soma dos valores presentes do fluxo de caixa, eu tenho que dividir esse fluxo de caixa pelo custo de capital, né? E para dividir pelo custo de capital, eu tenho essa operação de fazer 1 mais o custo de capital de 10%. Que aqui, para fazer essa divisão, eu tenho que converter 10% em 0,10. Ok? Então, 1 mais o custo de capital, que é 10%, que aqui a gente tem que converter para 0,10. E essa soma aqui, do 1 mais o custo de capital, ela tem que ser elevada ao período, né? Como assim ao período? A gente não está falando do fluxo de caixa do ano 1? Sim. Então, esse período aqui é o período 1. Então, 950 mil, fluxo de caixa, dividido por 1 mais o custo de capital, 0,10, né, 10%, elevado ao período, ao ano 1. Vou ter que somar esses valores presentes de fluxo de caixa. Então, tenho que somar todos os fluxos de caixa. Qual que é o fluxo de caixa do ano 2? O fluxo de caixa do ano 2 também é 950 mil. Espera aí que estão solicitando a entrada. Pronto. Eu tinha esperança que aquele mecanismo de fazer entrar automaticamente desse certo, mas não rolou mesmo, gente. Mas voltando aqui, então. Fluxo de caixa do ano 2, 950 mil. Então, tem que colocar esse fluxo de caixa do ano 2 na fórmula. Mesma coisa. 950 mil dividido por 1 mais custo de capital, que é 10%, portanto 0,10, elevado ao período, opa, eu estou no ano 2. Então, aqui eu vou elevar a 2. Ah, Rodrigo, começo a entender, né? Isso, então vamos para o ano 3 agora para entender de vez. Qual que é o fluxo de caixa do ano 3? 850 mil. Ó, 850 mil é o fluxo de caixa projetado para o ano 3. Como que eu faço o valor presente desse fluxo de caixa do ano 3? Então, eu tenho aqui 850 mil dividido por 1 mais o custo de capital, que é 10%, 0,10, portanto, elevado ao período que é o ano 3. Então, eu vou elevar a 3. Acho que aqui já deu para pegar, né, pessoal? Ó,
fluxo de caixa do ano 4, eu vou fazer a mesma coisa, 850 mil é o fluxo de caixa do ano 4, dividido por 1, mais custo de capital, 0,10, elevado ao ano 4. O fluxo de caixa do ano 5 é 950 mil, dividido por 1, mais o custo de capital, 10%, 0,10, elevado ao ano 5. Então, ó, se essas somas aqui de 1 mais custo de capital elevado ao ano estão entre parênteses, isso aqui é o que eu tenho que fazer primeiro, né, se eu estou fazendo a fórmula. Então, eu vou fazer tudo isso aqui primeiro. Vocês podem ver que o 1 mais 0,10 elevado a 1 virou 1,10. Está feito. O 1 mais 0,10, 1 mais 0,10, óbvio, vai ser 1,10. 1,10 elevado a 2, 1,10 elevado a 2 vai dar 1,21. Aqui, 1 mais 0,10. Eu tenho que fazer primeiro o que está entre parênteses, né? 1 mais 0,10, 1,10 elevado a 3. Isso vai dar 1,331. Aqui, 1 mais 0,10 elevado a 4. 1,10 elevado a 4 vai dar 1,4641. Finalizando aqui com o quinto ano, 1 mais 0,10 vai dar 1,10 elevado a 5. 1,10 elevado a 5 dá 1,6105. Agora a gente fez o que está entre parênteses, agora ficou fácil. É só dividir cada um desses fluxos de caixa por esse resultado que a gente obteve. Então, 950 mil dividido por 1,10 mais 950 mil dividido por 1,21 e assim por diante. Faz essas divisões, soma esses 5 resultados, a gente vai ter a soma dos valores presentes dos fluxos de caixa, que dá 3.457.818,27 reais. Essa é a soma dos valores presentes dos fluxos de caixa, do mesmo jeito que a gente faz lá no VPL. Só que, lógico, também, olha só, dá para fazer a soma dos valores presentes do fluxo de caixa pela HP. Só que não se confundam, pessoal, essa fórmula aqui é diferente da fórmula do VPL. Por que que é diferente? Porque para calcular o VPL na HP, primeiro você vai ter que informar o investimento inicial, teclar o CHS, né, para fazer negativo, aí tem o GCF0. Aqui para fazer, se você quer fazer só a soma dos valores presentes dos fluxos de caixa, né, não o VPL, você não precisa informar o investimento inicial. Você já vai direto informando os fluxos de caixa. 950 mil, GCFJ. 950 mil, que é o fluxo de caixa do ano 2, GCFJ. Fluxo de caixa do ano 3, fluxo de caixa do ano 4. Eu vou informando esses fluxos de caixa e teclando GCFJ. Aí, no final, eu faço igual como no VPL. Eu informo o custo de capital, sem a porcentagem, teclo o izinho, teclo F, NPV, vai dar a soma dos valores presentes de fluxo de caixa. Então, a única diferença para o VPL é que aqui a gente não informa o investimento inicial. Quando for para calcular o VPL, né, o VPL na HP, você tem que informar o investimento inicial.
Aqui a gente só acha, através dessa técnica, a soma dos valores presentes dos fluxos de caixa. Perfeito? E aí, então, a gente já sabe a soma dos valores presentes dos fluxos de caixa, o investimento inicial a gente já conhecia. Então, para achar o índice de lucratividade líquida, basta dividir um pelo outro. 3.457.818,27 dividido pelo investimento inicial 1.600.000 vai dar um índice de lucratividade líquida de 2,16. E como esse índice é maior do que 1, o projeto de investimento é viável. Então, índice de lucratividade líquida maior do que 1, projeto de investimento viável. Poxa vida, Rodrigo, então eu estou desconfiado que se o projeto de investimento é viável, o VPL dele deve ser maior do que 0, não é mesmo? Não sei, será? Vamos ver. Se a avaliação fosse pelo valor presente líquido, o que é o valor presente líquido? É a soma dos valores presentes dos fluxos de caixa menos o investimento inicial. Soma dos valores presentes dos fluxos de caixa. 3.457.818, que nem a gente tinha calculado lá, menos o investimento inicial de 1.600.000, quer dizer que o VPL vai dar R$ 1.857.818,27. Olha só, Rodrigo, o VPL é maior do que 0, é verdade, né? Então, pelo VPL, esse projeto de investimento é viável também. Então, agora, deixa eu voltar aqui. Vou fazer agora a pergunta que vai livrar alguém de fazer a atividade de hoje. Quem responder primeiro ao meu sinal. Pode responder aqui no microfone ou pode responder no WhatsApp, eu já estou com ele aberto. Mas vai ter apenas 2 tentativas, tá? Tem 2 tentativas para acertar. Se ninguém acertar em 2 tentativas, já era. Ninguém vai ficar dispensado de fazer a atividade de hoje. Entre o índice de lucratividade líquida e o VPL, o que é melhor para fazer análise de investimento? Valendo. Quem responder primeiro está livre. Não? Não, já vieram as duas. Já vieram as duas. Então, hoje, ninguém conseguiu se livrar. O Luiz ficou sozinho aí, dispensado da atividade. O que é a resposta certa entre índice de lucratividade e VPL? Resposta certa, pessoal, é tanto faz. Tanto faz se você vai usar o índice de lucratividade ou o VPL. Porque, ó, deixa eu voltar aqui no slide. Claro, vou voltar no slide assim que eu conseguir reabrir o arquivo, né? Porque eu fiz uma besteira e fechei o arquivo. Só um minuto. Isso. Agora sim, vou abrir exatamente no slide que eu quero. Por que tanto faz, gente? Ó, vocês concordam comigo
que os dois são exatamente a mesma coisa, só muda a forma de apresentação do resultado? O índice de lucratividade é soma dos valores presentes dos fluxos de caixa dividido pelo investimento inicial. Já o VPL é a soma dos valores presentes dos fluxos de caixa menos o investimento inicial. Os dois usam os mesmos parâmetros. Os dois eles estão querendo dizer a mesma coisa, só que só de formas diferentes. É a mesma coisa de se eu vou chamar o número de 10% ou 0,10. Os dois são o mesmo número. Eles só são expressos de formas diferentes. Mas a análise do índice de lucratividade líquida é exatamente a mesma do VPL. Então, tanto faz, um ou outro, né? Você está analisando o investimento exatamente pela mesma ótica, né? Você está considerando o custo de capital, o que é mais importante, né? Está considerando o valor do dinheiro no tempo e você está considerando os fluxos de caixa gerados pelo investimento, né? Os EBITDAs, né? Então, VPL e índice de lucratividade líquida, tanto faz, né? Os dois têm a mesma eficácia para fazer uma análise de investimento. Então vamos lá, pessoal, continuando. Só que se eu tenho dois ou mais projetos de investimentos, né, qual que eu devo escolher? Se eu tenho que fazer uma escolha entre vários projetos de investimento, todos eles têm índice de lucratividade líquida maior do que 1. Todos eles são viáveis. Eu tenho que escolher aquele que tem o maior índice de lucratividade líquida. Porque se ele tem o maior índice de lucratividade líquida, isso significa que, além de conseguir, né, o retorno mínimo exigido pela empresa, que é o custo de capital, ele ainda gera uma sobra de caixa, uma sobra de dinheiro maior no final do investimento. Então, entre vários projetos, né, viáveis, eu escolho aquele que tem o maior índice de lucratividade líquida, né? Assim como se eu tiver vários VPLs, né, vários projetos, eu tenho que escolher entre o VPL de algum, eu vou escolher aquele que tem maior VPL. O que torna difícil eu comparar, né, o que vai ser muito difícil eu comparar é se eu tiver um projeto cuja análise foi feita com índice de lucratividade e o outro foi feito com VPL. Aí não dá para eu saber logo de cara qual que é melhor. Eu vou ter que, ou o que foi feito índice de lucratividade, vou ter que fazer o VPL dele, o que é relativamente fácil, né, porque a gente já tem as informações, ou o que foi feito VPL, eu vou ter que fazer o índice de lucratividade dele, né? Não dá aí comparar índice de lucratividade com VPL é mais difícil. Se eu tenho dois índices de lucratividade para comparar, ou se eu tenho dois VPLs para comparar, aí tranquilo, é só pegar ou o maior VPL ou o maior índice de lucratividade. E como eu já falei, né, o índice de lucratividade líquida possui as mesmas vantagens do VPL e da TIR, né, porque ele considera os fluxos de caixa operacionais e o custo de capital. É tão bom quanto o VPL, então. E relacionar a TIR com o índice de lucratividade líquida, Rodrigo? Será que é complicado isso? Bom, sabendo, né, que se o projeto é viável, o índice de lucratividade líquida é maior do que 1, e isso é a mesma coisa de ter VPL maior do que 0, relacionar o índice de lucratividade com a TIR não fica tão difícil, né? Deixa eu só aceitar aqui a pessoa.
Então, se o custo de capital de um projeto de investimento for menor do que a TIR, custo de capital menor do que a TIR, o índice de lucratividade líquida será maior do que 1, né? Porque o projeto ele é viável. Então, custo de capital menor do que a TIR, retorno que a empresa quer é menor do que o retorno máximo que o investimento consegue obter. Projeto é viável. Se o projeto é viável, o índice de lucratividade líquida será maior do que 1. E o VPL, lógico, vai ser maior do que 0. Se o custo de capital for maior do que a TIR, se o custo de capital de um projeto de investimento for maior do que a TIR, aí, custo de capital, retorno que a empresa quer, é maior do que a TIR, o retorno máximo que a empresa consegue obter. Então, se o retorno que a empresa quer é maior do que o retorno máximo que ela consegue obter, investimento vai ser inviável. Se o investimento é inviável, o índice de lucratividade será menor do que 1, né? Projeto inviável, índice de lucratividade líquida menor do que 1. E se o custo de capital for igual a TIR? Custo de capital for igual a TIR, então o VPL é igual a 0. O retorno que a empresa exige obter é igual ao retorno máximo que ela consegue obter com aquele investimento. Então, se o VPL é igual a 0, o índice de lucratividade líquida será igual a 1. Então, ele não é nem maior do que 1, nem menor do que 1. Ele vai ser igual a 1. E o VPL vai ser igual a 0. Por aquela consideração de risco, né? De tipo, qualquer coisa errada que acontecer, o projeto vai se tornar inviável, a gente já vai considerar esse projeto inviável. Mas por que que o índice de lucratividade líquida é igual a 1 se o VPL é igual a 0? Vamos ver? Então aqui eu peguei aquele projeto de investimento lá, com os fluxos de caixa, e calculei a TIR na HP. Informei lá o investimento inicial, né? Informei que era negativo, porque vai subtrair, informei os fluxos de caixa, calculei uma TIR de 50%. Então, a TIR é 50% para esse investimento. Então, se o custo de capital for igual a TIR, se o custo de capital for 50%, qual que será a soma dos valores presentes de fluxo de caixa? Faço, então, informo aqui os fluxos de caixa, né, para fazer a soma dos valores presentes dele. Informo aí 50, né, de custo de capital. Eu quero que o meu custo de capital seja igual a TIR. Eu vou ter uma soma dos valores presentes de fluxo de caixa de 1.600.000. 1.600.000. E aí, para fazer o índice de lucratividade líquida, a gente tem que dividir a soma dos valores presentes dos fluxos de caixa pelo investimento inicial. Então, soma dos valores presentes dos fluxos de caixa com o custo de capital, 50%, que é igual a TIR de 50%, deu 1.600.000, dividido pelo investimento inicial de 1.600.000, esse índice de lucratividade líquida é igual a 1. Então, quando o custo de capital for igual a TIR, o índice de lucratividade líquida é igual a 1. E o VPL? Se o custo de capital é igual a TIR, né, o VPL tem que ser igual a 0. Será que isso é verdade? Será que esse VPL dá 0? É verdade, né, gente? Porque se o VPL é a soma dos valores presentes dos fluxos de caixa menos o investimento inicial, aqui no caso, a soma dos valores presentes dos fluxos de caixa
é 1.600.000, o investimento inicial também é 1.600.000, 1.600.000 menos 1.600.000, a gente vai ter um VPL igual a 0. Pessoal, índice de lucratividade líquida. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fazer algum comentário? Não entendeu? Quer que explique alguma coisa novamente? Se quiser mandar pelo WhatsApp, também pode ficar à vontade. Nenhuma dúvida, gente? É praticamente, como eu falei, é praticamente a mesma coisa que o VPL. Ele expressa a mesma coisa que o VPL, só com uma cara diferente, com um resultado diferente. Né? Você tem que... Quando que eu tenho que saber isso, Rodrigo? Se é a mesma coisa que usar o VPL? Porque, às vezes, tem alguns projetos onde são apresentados o índice de lucratividade líquida, né? Então, você tem que tomar uma decisão na empresa, os projetos chegam até você e os resultados expressos pelo índice de lucratividade líquida, você tem que saber que um projeto de investimento só será viável se esse índice for maior do que 1. Se eu tiver vários projetos viáveis, eu tenho que escolher aquele que tiver o maior índice, né? Porque aí você já vai estar amparado, você sabe que esse índice considerou o custo de capital e os fluxos de caixa projetados para os investimentos, né? A questão do índice de lucratividade, naquilo que eu comentei na aula passada, que o cálculo do VPL, através do VPL, a gente calcula o valor de uma empresa. Então, muitas vezes, para você fazer o valuation, como é chamado, né, calcular o valor de uma empresa, é feito uma conta de VPL. O valor exato do VPL fica sendo considerado o valor da empresa, né, porque ele vai considerar o verdadeiro valor dela, que é o fluxo de caixa, que é o dinheiro que essa empresa consegue gerar, tem potencial de gerar no futuro. Isso gera um valor muito maior do que eu avaliar uma empresa só pelo valor patrimonial. O índice de lucratividade, muitas vezes, é um índice utilizado para eu saber qual empresa vale mais, né? Então, eu comparo algumas empresas de um mesmo setor. Qual dessas empresas tem o mesmo valor? O índice de lucratividade líquida dessa aqui é tanto, o índice de lucratividade líquida dessa outra é maior. Então, a empresa que vale mais é essa que tem um índice de lucratividade líquida maior, né? Mas nessa questão do valuation, esse índice já não é tão usado. Se usa mais o VPL mesmo. Fechou? Então, agora são 8h33. Vou recapitular o que eu falei no começo da aula. Teremos, então, uma atividade para vocês fazerem no AVA. Vou liberar o questionário lá às 9 horas. Esse questionário, ele completa a trinca, né, de trabalhos que vão ser considerados para a nota de atividades nesse segundo bimestre. Semana que vem a gente já tem a última semana do bimestre, eu já vou fechar a nota de atividades. Então, essa nota vale 1.500.000 pontos. Para conseguir 1.500.000, eu falo tanto de milhão aqui nessa aula que eu estou até trocando as bolas. Essa nota de atividades vale 1.500 pontos, tá? 1.500 pontos. Quem entregou as 3 no prazo certinho vai ter os 1.500. Quem entregou com atraso, aí eu vou te contar uma nota por justiça, tá? E a nossa prova será no dia 16. Então, antes a gente tem a aula que vem, mais uma aula.
Na outra aula, a gente faz uma revisão para a prova, passo uma lista de exercícios para vocês, do mesmo jeito que eu passei lá no primeiro bimestre, e a gente faz a prova no dia 16, né? Embora não tenha aí mais exercícios valendo nota para entregar, eu recomendo que vocês estejam atentos aí nas próximas aulas, porque haverá aí matérias que cairão na prova, e eu pretendo, né, se eu conseguir, acredito que eu conseguirei reservar um espaço para isso, tirar um tempo para a gente poder falar de investimentos no âmbito pessoal, gente, poder sair um pouco da matéria, lógico, a matéria aqui tem um foco na questão da viabilidade dos investimentos para as empresas, mas eu pretendo usar um tempinho nosso aqui também, aí já para sair um pouco do tema da aula, mas é uma conversa que é importante, muita gente tem curiosidade, a gente poder tirar um tempinho para falar sobre investimentos pessoais, o que é melhor para a gente como pessoa investir e tal, né, o que a gente deve observar. Espero que a gente consiga, e acredito que pelo que eu já vi, a gente conseguiu adiantar bem o cronograma, vai ser possível isso. Claudinei está perguntando, o trabalho será a partir do índice de lucratividade líquida? Será, Claudinei, índice de lucratividade líquida e TIR, tá? Para fazer o trabalho, para fazer os exercícios, o que eu vou dar de dica para vocês? Lembre-se, né, daquele encadeamento. Qual que é a melhor técnica de análise de investimentos? O que eu devo considerar? Taxa média de retorno é a pior técnica. Payback é melhor que a taxa média de retorno. Índice de lucratividade líquida, VPL, TIR, é melhor do que o payback, tá? Porque eles consideram o custo de capital, né? Consideram os fluxos de caixa. Então, TIR, VPL e índice de lucratividade líquida são as melhores técnicas de análise de investimento. Quer dizer que, mesmo que eu pegue lá alguns projetos, tem um projeto que tem um payback muito menor, mas o índice de lucratividade dele também é menor do que um outro projeto que tem um payback maior, vamos dizer assim, um projeto tem um payback de 1 ano e meio, e o índice de lucratividade líquida dele é 1,40. Só que eu tenho um outro projeto que tem um payback de 3 anos, demora mais para retornar pelo payback. Só que o índice de lucratividade líquida dele é 1,60. Qual que é o projeto que vale mais a pena? O que tem maior índice de lucratividade líquida. Por mais que o payback do outro projeto seja muito menor, né, que o investimento retorne em menos tempo, retorne só em 1 ano e meio, mesmo esse outro projeto retornando em 3 anos, o índice de lucratividade líquida dele sendo maior, quer dizer que esse projeto vale mais a pena, é mais viável. Captaram a mensagem? Tá? Sabendo isso aí, vocês conseguem fazer os exercícios sem nenhum problema. Alguém mais tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Perguntar alguma coisa? Dou de uma. Dou de 2. Dou de 3. Então, gente, vamos aí ter uns 20 minutos para vocês descansarem antes de fazer a atividade de hoje. Eu vou liberar lá o questionário às 9 horas. Até às 10 eu estou à disposição. Aí, alguma dúvida, como hoje é atividade, respondo também dúvidas sobre a atividade em si, né? Não é prova. É lógico, não vou fazer atividade para você, mas respondo aí dúvidas sobre alguma coisa da execução dela. E então, até às 10, se der algum problema, Rodrigo, não apareceu para mim aqui no AVA e tal, me avisa rápido para eu poder postar em outra sessão, tal, para a gente ver se dá certo, ok? A princípio, essa atividade fica na unidade 3, sessão 3, no
pós-aula, acho que está com o nome de exercícios TIR e índice de lucratividade líquida. Combinado? Tudo certo? Como a sabedoria popular fala que quem cala consente, então vamos lá fazer um intervalo de 20 minutos, 9 horas vai estar a atividade liberada para vocês fazerem lá. E, como eu falei, qualquer dúvida, estou aqui no WhatsApp, vocês podem me chamar até às 10 horas. Um abraço, pessoal, boa sorte lá nas atividades e a gente volta aí com mais na próxima terça. Boa noite, um abraço.